Eu quero justificar, senhor presidente. Para justificar o voto, o vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público que ainda está presente, eu votei não. E me sinto contemplado também na fala do vereador Marcos Xavier, do vereador Marcelo, em partes também do Estevão, por conta da complexidade. Nós sabemos que é difícil. Mas, infelizmente, não é de hoje que está acontecendo nessa casa o Executivo mandar regime de urgência especial. Algo que eu lembro que no começo do mandato ele disse que não faria isso. E hoje não para de fazer. E aí fica para quem resolver? Nós, vereadores. E aí eu ouço alguns discursos, não discordo de nenhum dos discursos. Eu acredito que cada um tem que votar com a sua consciência, com a sua convicção. Mas como muitas vezes também da minha fala, eu já vi várias pessoas falarem em cima dela, eu vou fazer em cima de algumas também. Isso não quer dizer, doutor Marcelo, que nós não amamos Limeira. Nós amamos a cidade de Limeira. Como nós amamos os nossos filhos. E os nossos filhos chegam até pedir alguma coisa e falar, pai, posso? Você fala não para ele. Mas será que seria ruim aquilo que ele está pedindo? Não. Mas por zelo nós falamos não. E aqui eu não tive o entendimento da lei. Inclusive eu fiz um pedido para que o Vidotti trouxesse um estudo do impacto financeiro, de um progresso empresarial que daria às obras. Ele falou que traria. Mas, infelizmente, foi tratorado pelo Executivo. E aí nós estamos fazendo um financiamento em dólar. Eu acho que a situação na América do Sul está tudo tranquila, né? A sede desse banco é na Bolívia. Bolívia apoia a ditadura do Maduro. E se esse Maduro não quiser sair do governo? Nada a ver, doutora Mayra. Daí rompe com os Estados Unidos, o dólar sobe, porque eles fornecem petróleo para os Estados Unidos. Aí o dólar sobe. E aí? Foi feito em dólar. Foi feito em dólar. Simples assim. Se o dólar disparar, a conta fica para nós. Tem que ser muito bem pensado as nossas atitudes aqui. E um projeto que, ao meu ver, doutor Marcelo, não é diferente do seu. Acredito que seja bom. Acredito que seja bom. Mas, infelizmente, nós não podemos, nós não podemos nos aprofundar no caso que é complicado. Quantos projetos nós já não votamos aqui do Executivo favorável? Que tramitou nessa casa normalmente e vimos a real necessidade de votar o projeto? Por quê? Porque dá tempo de analisar as comissões, dá tempo de discutir. Agora, uma explicação muito bem dada pelo Vidotti, mas não aprofundada. Uma aula de economia que nós tivemos com o Vidotti foi ótima, mas em cima do projeto, aprofundar o projeto, isso nós não temos. E aí, o senhor quer uma parte, vereador? Eu vou ser breve. Sabe o que eu acho mais interessante nisso, vereador Cleiton? O doutor Vaguinho se dirigiu para o secretário e falou... Vereador, justificativa não tem a parte, por favor. Obrigado pela lembrança, ilustre presidente. Desculpa, Marcelo, eu também não sabia. Então, é simples. É simples, pela falta de entendimento. Por querer atropelar essa casa, tratorar. Eu não vou votar se eu não tiver convicção daquilo que eu estou votando. Amo a cidade de Limeira, vereadora Érica. Amo a cidade de Limeira, senão não estaria aonde eu estou. Estou quanto vereador porque amo essa cidade e quero que a cidade prospere cada vez mais. Então fica aqui a minha justificativa de voto, sempre que eu não tiver entendimento, desde que possa caminhar normalmente, eu vou me posicionar. Mas quando não caminhar também, eu não vou ser incoerente com as minhas convicções. Não tenho um pensamento formado sobre esse projeto, por isso
votei contrário. Espero que seja bom, vereadora Carolina Pontes, pelo voto de confiança que a senhora deu. Espero que seja bom. Espero que não prejudique a nossa população. Então, senhor presidente, mais uma vez eu vou fazer um pedido. Que, por favor, nós possamos, quanto poder legislativo, exercer o nosso papel, sem ser tratorado pelo prefeito, como está acontecendo ultimamente em todas as sessões, regimes de urgência especial, algo que ele falou que não faria. Obrigado, presidente. São Jorge. Posso? Questão de ordem do vereador Marcelo Rossi. Obrigado, ilustre presidente. Vereador Cleiton, o que cria um certo constrangimento da nossa parte, gozado que é da nossa parte, né? A gente é que fica constrangido, é que quando o secretário estava lá atrás expondo o projeto, ao término, o vereador Vaguinho pediu para ele se seria possível enviar esse material, não é isso, vereador Vaguinho? Para nossa apreciação, para nossa... E foi passado de uma forma assim tão cortês, claro, né? Vocês têm essa... Quer dizer, cria-se até a impressão que se passa, não, vamos dar um tempo então para vocês analisarem, e de repente você chega aqui, sobe em plenário, vem para ser votado em regime de caráter emergencial. É confuso. Será que eu sou errado? Incoerência. Então parece que cria-se uma estrutura, cria-se uma condição para você poder acreditar nisso, né? Nós vamos ter um tempo maior para poder discutir, até porque eu não pude participar de toda a apresentação, eu estava com o munícipe no gabinete, então, acho que é muita incoerência. E aí, de repente, chega aqui, sobe, vamos votar. Não, fica por isso mesmo, é um voto de crédito, como a doutora Carolina Pontes bem colocou, mas assim, eu não me sinto à vontade. Chega, né? Eu acho que nós estamos aqui há 2 anos, acho que a gente começa a amadurecer um pouco as nossas posturas, as nossas ideias. Eu aprendo muito aqui com a vereadora Érica, eu aprendo aqui muito com o Jorge de Freitas, que são pessoas formadores de opinião, são pessoas inteligentes, são pessoas que têm vivência. Então, a gente também tem que começar a praticar um pouco dessa vivência e dar coragem de assumir um pouco esses compromissos. Então, eu fiquei chateado por isso, vereador Cleiton, pelo secretário ter se posicionado de uma maneira não tão cordial, não, eu vou encaminhar isso para vocês, para apreciação de vocês. Quer dizer, eu me senti meio que como se tivesse levado uma rasteira. Aí chega aqui, vamos votar? Não é assim, não. Todas as vezes que eu me sentir inseguro, gerenciar dinheiro meu é uma coisa, gerenciar dinheiro dos outros é outra coisa. Né? Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem da vereadora Érica Tanque. Muito obrigada, senhor presidente. Aqui me levanto para dizer que, de forma alguma, vereador Cleiton, vereador Marcelo, ou qualquer outro vereador que não tenha votado favorável a esse projeto, não a nossa cidade. Conheço a todos aqui e sei do amor que nutrem por nossa cidade, porque senão realmente não estaríamos aqui. Nossas posições podem divergir do entendimento de um projeto, mas aqui todos, tenho certeza, principalmente, e aqui marco isso, nós que viemos de famílias que sempre contribuíram com a cidade e que já estiveram sempre também na política. Como espero que os descendentes de todos aqui se interessem muito por política. Então, de forma nenhuma, eu quis aqui colocar que quem não votou não gostasse da nossa cidade. Longe disso, por favor, se dê esse entendimento. Eu disse somente do meu posicionamento. O meu posicionamento de acreditar. E eu sei que, muitas vezes, nós somos pegos por projetos em regime de urgência, mas temos que entender que, se existe isso, se existe essa possibilidade de regime de urgência, é porque se faz necessário. Nós temos, nos nossos métodos, o regime de urgência não é algo que não tenhamos conhecimento.
por certo, também não gosto muitos deles, comecei minha fala aqui, que, do mesmo jeito da vereadora Carolina, não tenho nenhuma profundidade, nem com o Guidotti falando muito para mim e tentando me explicar, eu ia demandar muito tempo, mas acreditando que, do mesmo jeito que amamos a nossa cidade, o prefeito e os secretários também o fazem. Podemos divergir em muitas colocações, mas jamais achar que qualquer um de nós ou do Executivo queira o mal da nossa cidade, da nossa população. Então, eu dei o meu voto favorável e também sabendo, vereador Cleiton, que isso vai passar pela esfera federal, onde há um governo novo e que, dentro de toda essa renovação, é os que vão bater o martelo, dizendo que a nossa cidade pode e vai conseguir. É que eu prefiro ser otimista. Eu prefiro ter vontade e garra de fazer a nossa cidade crescer. É nessa visão que o meu voto foi dado. Entender que somos aqui, embora vamos dividir por partido, é necessário que todos queiram o bem da nossa cidade. Muitas vezes a gente fica amedrontado com o que fala endividamento, empréstimo, mas, vereador Cleiton, eu fiz do mesmo jeito que fiz para os meus filhos, vão estudar. Não é um brinquedo, é um futuro. Eu me endividei para os meus filhos estudarem, e é isso que eu quero para a nossa cidade. Eu me endivido, mas a nossa população vai ter, não vai morrer em enchente, vai ter água para beber, vai ter rua segura, vai ter iluminação. Esse é o meu pensamento. Aqui não trago o pensamento de mais ninguém, além do meu. Do mesmo jeito que falei para os meus filhos, vai que eu aguento a bucha. É isso que eu quero para a nossa cidade. Eu quero um futuro melhor. Muito obrigada, senhores vereadores, e desculpa se, por acaso, passei a qualquer um aqui a ideia de que vocês não amam a cidade. De forma nenhuma, sei do amor e tenho convivência com vocês todos os dias para saber que assim os fazem pela nossa população e pela nossa cidade. Muito obrigada. Para justificar o voto, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, por presente, votei favorável ao projeto por entender que é uma medida excepcionalmente importante de natureza econômica, de desenvolvimento, crescimento ainda mais da nossa cidade. Quem está do outro lado assistindo a sessão, ouvindo o rádio, certamente pode imaginar, Aurélio, que esse projeto entrou hoje, faz 57 dias. Minha assessoria faz 57 dias. Desde o dia que protocolou, eu dizia que nós estudássemos o projeto. Não foi hoje que chegou o projeto da casa, como muitos apregou. Talvez hoje que começaram a estudar o projeto. O carimbo da casa, da Câmara, faz 57 dias. Eu sei, sim, do que nós estamos votando. São obras, são medidas essencialmente indispensáveis para um crescimento saudável da cidade. E isso vai trazer um endividamento de menos de um quarto do que a cidade tem a capacidade de acordo com a União. E o Fomplata não é um banco. O Fomplata é um fundo estabelecido por 6 países, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia, 5 países. Cada ano a sede é num país. Ocasionalmente, nesse momento, é na Bolívia. E pouco importa se a Bolívia tem lá poder, economia da Bolívia. O que importa é o Fomplata, que não é um banco, é um fundo que atende, é um dinheiro que existe lá, que vem para os municípios com juros realmente baixíssimos para que possam fazer as suas obras. E os municípios grandes têm esses recursos, têm esses financiamentos. Isso é importante. Então, realmente, a gente ouve alguns pronunciamentos, Wagner Barbosa, parece que entrou agora o projeto. Faz 57 dias que o projeto tem um carimbo de chegada aqui na casa. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Desculpa.
Questão de ordem também, presidente. Eu pedi primeiro. É que o vereador Marcelo Rossi já fez a questão de ordem. Mas Foi, é né? pertinente sobre a colocação que foi feita do vereador Jorge de Freitas com relação ao meu posicionamento. E eu gostaria de colocar em 30 segundos. Apesar de... Eu vou dar o tema, mas ele não citou o nome do senhor. Mas Não, eu não vou dar citou o o nome, ele Vou dar o citou tempo pro senhor. a condição da frase que eu utilizei. Tudo bem, eu vou dar o tempo para o senhor. Vereador Jorge, o senhor sabe de todo o apreço que eu tenho pelo senhor. A condição de estar na casa há 50 dias, eu acredito até que pós 52 dias, pode ser que, de fato, que tenha ocorrido uma falha, um desinteresse por parte desse vereador, mas a condição não é o prazo. Isso veio em discussão, mediante essas cabeças pensantes, hoje. Se está há 50 dias, por que não foi feito, então, uma condição de começarmos a amadurecer e começarmos a desenvolver essas ideias, esses pensamentos? Eu respeito e coloco em questão um pouco da sua colocação. Eu acho que ela está adequada, ela é bem dosada. Porém, veio a plenário para discussão pela primeira vez no dia. Então, a condição acho que é clara. Ninguém aqui está a questão de parar com esse discurso de falar que está aqui na casa 50 dias, 52 dias e as pessoas estão um pouco desinformadas. Não, que veio para debate foi a primeira vez. Então, acho que o bom senso é que tem que ser prevalecido. Quantas vezes eu já fui aqui contrário a uma ideia e vejo aqui cabeças ilustres aqui colocando o seu posicionamento e eu volto atrás, não tem problema nenhum. Então, eu acho que a discussão ela é saudável, a discussão nos cria possibilidades, mecanismos de desenvolver nossos pensamentos, nossas cabeças pensantes. Então, eu clamo por isso, vereador Jorge de Freitas, do debate, que está na casa há 50 dias, nossa, ótimo, louvável, mas que foi trazido à discussão, foi hoje. Se o senhor leu e o senhor tem conhecimento disso, puxa vida, parabenizo. Eu não tive, falha, talvez, interprete como que, mas foi trazido a debate, muda uma semana, muda 2 semanas para amadurecermos essas ideias, né? E o senhor, com todo o seu conhecimento, com toda a sua persuasão, me convencer ao contrário. Agora nós somos todas as vezes obrigados a chegar aqui e votar às pressas. Então eu clamo aqui para as pessoas aqui que estimulem esse debate antes de trazer para um regime de urgência. Vamos conversar, é uma casa de leis. Parabenizar o senhor, viu, ilustre presidente? O senhor tem essa habilidade aí de permitir um pouco mais de tempo, o senhor tem essa habilidade aí de permitir o público falar. Isso aqui é a casa deles, é a casa de leis. O senhor está de parabéns por essa tolerância. Acredito que, conhecendo um pouco o senhor, mas é por aí. A democracia começa assim. Parabéns. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da vereadora Carolina Pontes. Também gostaria de me colocar nesse sentido, porque eu falei acerca do regime de urgência especial. Vereador Jorge, tenho enorme respeito e admiração pelo seu trabalho, mas, ao contrário do doutor Marcelo, eu imprimi logo no dia que o projeto entrou na casa. Acontece que, quando eu falo em regime de urgência especial, tem a questão das comissões. Nós brigamos tanto pela prevalência dos pareceres das nossas comissões, e o que eu me sinto chateada quando vem em regime de urgência especial é porque ele não segue a tramitação normal e não passa numa CCJR, não passa numa comissão de orçamento e não tem a possibilidade de nós discutirmos isso entre os colegas que estão vocacionados para as suas respectivas comissões. Então, em que pese o projeto estar na casa há mais de 50 dias, eu fiz a pesquisa nesses 50 dias. Só que, ainda assim, votei pela confiança no trabalho dos técnicos aqui apresentados. Mas nós não tivemos um debate em relatoria, nós tivemos que fazer aqui um relatório especial diante do regime de urgência especial. Então, ainda, e sem contar que nós estávamos em recesso das sessões. Não é à toa que nós tivemos uma comissão temporária de recesso, justamente para que os vereadores que pudessem estar presentes aqui, em alguma situação de eventualidade, poder estar tomando alguma decisão de urgência ou emergência. Mas nós estávamos com o plenário em recesso, né? Muitos dos vereadores não estavam aqui, né?
E ainda que nós não estivéssemos em recesso, não seguiu a tramitação normal. Então, vereador Jorge, quando nós falamos e fazemos as críticas ao regime de urgência especial, que inclusive também já foi criticado pelo vereador em determinadas circunstâncias, nós só lembramos que não é a quantidade de dias que está na casa, mas se seguiu a tramitação normal da casa. Eu acho que esse é um ponto que nós temos que destacar, tá bom? Apenas isso a título de colaboração. Obrigada, presidente. Existe matéria para ser lida. Eu vou fazer só uma justificativa. Quero deixar claro que nós apenas votamos a autorização para a Prefeitura. Agora vai para o Senado Federal aprovar. Então, nós não aprovamos nada, nós só fizemos uma aprovação, concordamos, e agora o Senado Federal. Quanto ao dólar, que o vereador Cleito disse, foi bem explicado. Se nós pegarmos o dólar de 1994, quando estava um por um, $1, R$1, e pegarmos o dólar hoje não, dia 1/2, conforme foi exposto, ele estava R$ 3,66. Então, de R$1 para R$ 3,66. Em 24 anos e 7 meses, ele teve uma variação de 0,16% ao mês. Muito menos que a inflação. Então, existe risco? Existe risco. Existe risco de andar de carro, de andar de avião, de andar de bicicleta, de andar a pé. Existe risco. Existe risco, vereadora Érica. De a gente pôr o filho para estudar, lutar tanto, depois uma fatalidade, a gente perder. Existe risco, mas nós precisamos arriscar. A nossa cidade precisa de risco. Não adianta ficar essa lenga-lenga que nós estamos no melhor lugar do país, cortado pela Anhanguera, Bandeirantes, Washington Luiz, estarmos estagnados. Nós precisamos ter coragem de botar a cara e fazer. Quanto vai trazer de benefício essas obras, vereador Zé Damix? Quantas empresas virão ou verão que a cidade está se movimentando para trazer melhoria? No asfalto, para os bairros, na captação de água. 20 obras, não é uma obra, 20 obras. Então, nós temos que estar atentos e fazer, ter coragem de pôr a mão no vespeiro. Ter coragem. Porque senão nós vamos ficar estagnados e sempre com a mesma ladainha. Estamos no melhor lugar do Brasil. Limeira está no melhor lugar do Brasil. Anhanguera, Bandeirantes e Washington Luiz. Aí a gente vê, vindo lá em Iracemápolis, a Mercedes, a Nalândia, Toyota, se eu não me engano, Honda, Campinas, fábrica de ônibus Brotas, Honda é Brotas. E aí, Hyundai em Piracicaba e Limeira, no melhor lugar do Brasil, parada. Vamos para frente, vereadora Érica. Concordo com você. Vereador Jorge, tem outra matéria? Existe matéria para ser lida. Pois não, vereador. Urgência especial número 1/2019 é o projeto de resolução 2/2019, requerimento. Queremos com fundamento na letra B do inciso 1 do artigo 92 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal de Limeira, que é o projeto de resolução 2/2019, de autoria da mesa diretora, que altera o inciso 2º do artigo 77, acrescenta a linha K ao inciso 2 do artigo 77. Vereador Jorge, por ser um projeto da mesa, nós temos que fazer a troca da mesa diretora. Pois não, senhor presidente. Eu convido para presidir, essa sessão o vereador Toninho Franco, para secretariar a vereadora Érica Tanque, para vice-presidente o vereador Vaguinho da Santa Luzia, para segundo secretário o vereador Cleiton Silva. Está reaberta a sessão.
A matéria a ser lida, senhor presidente. Pode ler, vereadora. Urgência especial número 1, 2019, ao projeto de resolução número 2, 2019. Requerimento. Requeremos, com fundamento na letra B do inciso 1 do artigo 192 do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Limeira, que o projeto de resolução número 2, 2019, de autoria da mesa diretora, que altera o inciso 2, artigo 77, acrescenta a linha K ao inciso 2 do artigo 77 e da nova redação ao parágrafo 1º e ao caput do artigo 89 da Resolução número 44/1992, Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Deverá tramitar sobre o regime de urgência especial conforme dispõe os artigos 190 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Justificativa. O projeto de resolução número 2, 2019, de autoria da mesa diretora, que altera o inciso 2 do artigo 77, acrescenta a linha K ao inciso 2 do artigo 77 e da nova redação ao parágrafo 1 do caput do artigo 89 da Resolução número 44/1992, Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Necessita de regime especial de tramitação, pois é matéria de relevante interesse público, razão pela qual requer a aprovação célere por parte dos nobres membros da Egrégia Casa de Leis, vestindo assim perfeitamente a hipótese prelecionada no artigo 191 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 4 de fevereiro de 2019, segue assinado pelos vereadores Sidney Pascotto, Claudemir Vieira, Darcy Reis de Souza, Anderson Cornélio Pereira, Claudemir Vieira, Érica Cristina Tanque Moya, Estevão Nogueira, Carolina de Moraes Pontes, Marcelo Rossi, Constância Berpit Dutra da Silva, Antônio Franco de Moraes e Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa. Só isso, só essa. O requerimento de urgência especial está formalmente em ordem e não comporta discussão, apenas encaminhamento de voto. Não havendo encaminhamento de voto, o requerimento vai à votação. Está aberta a votação, senhores vereadores. Tá certo, não. Está encerrada a votação. Pronto. O requerimento especial foi aprovado por 18 votos. Nomeio o relator especial, a vereadora Carolina Pontes. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, do vereador Zé D'Amix. Eu faço um requerimento, senhor presidente, que seja suspenso o intervalo regimental. Vai a votação, né? Consultar os líderes, a apreciação dos líderes com relação à suspensão do intervalo regimental. Vereador Zé D'Amix? Sim. Sim. Vereador Marcos Xavier? Sim, presidente. O vice. O vice? O Rafael? Então, convoco o vereador Helder como membro da comissão para poder substituir o vereador Rafael, que não se encontra presente. Sim, presidente. Nomeio a relatora especial. A sessão... Como é que fala agora? A sessão está suspensa.
Minuto de suspensão. A sessão ordinária volta já. Enquanto isso, acesse o site limeira.sp.leg.br ou nossos canais nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece no Legislativo. A Escola Legislativa tem novo site. Acesse Escola Legislativa. Senhor presidente. Está reaberta a sessão. Matéria parcial lida, vereador Érica Tanque. Egrégio plenário da Câmara Municipal de Limeira. Parecer, processo 107/2019. Interessado, mesa diretora. Assunto, projeto de resolução número 2/2019. Altere o inciso 2 do artigo 77, acrescenta a linha K ao inciso 2 do artigo 77 e dá nova redação ao parágrafo 1º e ao caput do artigo 89 da resolução número 44/1992, Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Limeira, relatório especial. Nobres colegas, no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais, procedi ao exame do presente projeto de resolução em epígrafe e, salvo o melhor juízo, a matéria pode prosperar, sendo legal e constitucional. É o meu parecer favorável para ser devidamente conhecido e analisado pelos demais excelentíssimos senhores vereadores dessa excelsa Câmara Municipal de Limeira. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 4 de fevereiro de 2019. Carolina de Pontes, relatora. O projeto está apto para ir à votação. Projeto de resolução número 2/19, de autoria da mesa diretora, que altera o inciso 2º do artigo 77, acrescenta a linha K ao inciso 2º do artigo 77 e dá nova redação ao parágrafo 1º e caput do artigo 89 da resolução número 44/1992, Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. O projeto de resolução número 2/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Eu quero fazer uma discussão rapidinho. Com a palavra, o vereador Lemão da Javar Rafá. Esse projeto, senhor presidente, é apenas para que nós possamos mudar as comissões, os horários da comissão. Nós podemos fazer as comissões de quarta-feira, das 14 às 18 horas, e de quinta, das 14 às 18 horas. Como aumentou mais uma comissão, Comissão do Meio Ambiente, então nós vamos fazer uma mudança nos horários, passar a Comissão de Justiça para a parte da manhã, a Comissão de Obras para a tarde, na quarta-feira, e na quinta-feira fazer 3 comissões de manhã e 3 comissões à tarde. Lembrando que depois de formalizado e aprovado esse projeto, o líder de cada comissão pode manipular o horário da sua comissão dentro desses horários aprovados, na parte da manhã na quinta, na parte da manhã na terça, na parte da manhã na quinta, na parte da tarde na quinta. Então fica mais fácil para a gente poder dar um jogo de cintura com as comissões, devido a mais uma comissão. São 8 nesse momento. Lembrando que a CCJ ela já ocupa o espaço total da parte da manhã da quarta-feira, se ela for de manhã. É apenas isso. Então é um projeto fácil de ser votado. Espero o voto favorável de todos os vereadores. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. O painel está aberto para a votação. Está correndo a votação dos vereadores. Não, encerrar, não abre o resultado.
Não, está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por 18 votos vereadores. Com a aprovação do presente projeto, fica prejudicado o item 3. Suspendo a sessão para retorno aí dos nobres colegas vereadores que têm direito aqui à presidência. A sessão está reaberta. Senhor presidente, a matéria para ser lida. Pois não, senhor vereador. Requerimento. Requeremos com fundamento na letra B do inciso 1 do artigo 92 do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Limeira, que seja projeto de lei 6/2019, de autoria do prefeito municipal de Limeira, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do programa FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento na modalidade de apoio financeiro destinado à aplicação em despesa de capital e a oferecer garantia e dar outras providências. Deverá tramitar sob o regime de urgência especial, conforme dispõe o artigo 190 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. O projeto de lei número 6/2019, de autoria do prefeito municipal de Limeira, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do FINISA, destinado à aplicação em despesas de capital e oferecer garantias e dar outras providências, necessita de regime especial de tramitação, pois é matéria de relevante interesse público, razão pela qual requer aprovação célere por parte dos novos membros desta egrégia Casa de Lei, vestindo assim perfeitamente a hipótese prelecionada no artigo 191 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Plenário vereador Vitório Bortolão, 4 de fevereiro de 2019, segue assinado pelos vereadores Anderson Cornélio Peneira, Antônio Franco de Moraes, Carolina de Moraes Pontes, Claudemir Vieira, Darcy Reis de Souza, Érica Cristina Tanquimoia, Estevão Nogueira, Helder Lúcio de Oliveira, Jorge de Freitas, José Roberto Bernardo, Lucineza Aparecida Bogo, Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, Sidney Pascotto, Wagner Barbosa. São esses os vereadores que assinam esse requerimento de urgência especial. O requerimento de urgência especial está formalmente em ordem e não comporta discussão, apenas encaminhamento de voto. Não havendo encaminhamento de voto, o requerimento vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o seu voto. Vereador Toninho Franco. Vereadora Constância Félix. Com o presidente, ele não consegue votar, talvez. O Toninho, o vereador Toninho, o senhor vai ter que votar no microfone. Sim. O meu voto é sim, senhor presidente. A votação está encerrada. Projeto, a urgência especial foi aprovado por 13 votos sim e 5 não. Incluso nesses 13 votos, o voto do vereador Toninho Franco. Nomeio o relator especial, a nobre vereadora Carolina Pontes. A sessão está suspensa por 30 Questão minutos. de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Damix. Senhor presidente, eu faço um requerimento para que seja suspenso o intervalo de 30 minutos. Da anuência dos líderes, vereador Toninho Franco. Sim, senhor presidente. Vereador Marco Xavier. Sim, presidente. Vereador Zé Damix. Sim, senhor presidente.
Então, vamos fazer a leitura do requerimento de dispensa do intervalo. E agora a leitura do parecer especial feito pelo primeiro secretário Jorge de Freitas. Egrégio plenário da Câmara Municipal de Limeira. Parecer, processo 105/2019. Interessado o prefeito municipal de Limeira. Assunto, projeto de lei 6/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Finisa, financiamento à infraestrutura e ao saneamento na modalidade de apoio financeiro destinado à aplicação em despesa de capital e a oferecer garantias e dar outras providências. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Limeira, relatório especial. Nobres colegas, no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais, procedi ao exame do presente projeto de lei em epígrafe e a matéria, e salvo o melhor juízo, a matéria pode prosperar sendo legal e constitucional. É o meu parecer favorável para ser devidamente conhecido e analisado pelos demais excelentíssimos senhores vereadores desta excelsa Câmara Municipal de Limeira. Plenário vereador Vitor Bertolães, 4 de fevereiro de 2019. Carolina de Moraes Pontes, relatora. O projeto está apto para a votação. Projeto de lei número 6/19, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa Finisa, financiamento à infraestrutura e ao saneamento na modalidade de apoio financeiro, destinado à aplicação em despesa de capital, e a oferecer garantias e dar outras providências. O projeto de lei número 6/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Vereadora Lubogo. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de lei número 6/19, 15 votos favoráveis, 4 votos contrários. Posso justificar, presidente? Pode justificar. Para justificar o voto, o vereador Cleiton Silva. Também quero justificar, senhor presidente. Senhor presidente, nobres pares, público presente, pelo mesmo motivo. E esse ainda não teve nenhuma explicação do Executivo. Até porque o projeto nós votamos chegou hoje. Você acabou de entrar, é fresquinho. Infelizmente, estamos votando. Então, não dá para ter um entendimento. Eu nem li, nem sei o que é. Como que eu vou votar algo que eu nem sei o que é? Então, assim, fica difícil. E aí, quanto vereador que represento 300 mil habitantes, tenho responsabilidade pelo meu voto, amo nossa cidade, vereadora Érica. Eu sei que a senhora sabe disso, como eu sei também que a senhora tem paixão por essa cidade. Fica difícil expor o voto, se comprometer com essa tamanha responsabilidade que a população colocou sobre os nossos ombros, em votar algo que não tem como, porque não foi passado em comissão, não consegui, aliás, nem consegui abrir e nem sabia que ia para regime de urgência agora, algo que foi apresentado hoje. Então fica aqui, novamente o meu pedido ao prefeito Mário Botion, que pare de fazer isso com essa casa. Até entendo que deve ter acredito, espero que seja de bom grado esses projetos que ele traz para essa casa, mas desse jeito não dá. Não dá. Ele mesmo falou que, quanto vereador, ele era veementemente contra regime de urgência. Isso eu ouvi dele. E aí, depois que muda o pensamento também. Não podemos ser assim. Sou totalmente contrário a isso.
Tem que haver o certo entendimento. E aí, senhor presidente, eu quero colocar aqui em pauta que eu votei o regime de urgência dessa casa, o qual a mesa apresentou, porque foi explicado. Foi colocado para nós o que era. Foi conversado com esse vereador o que era para ser votado. E algo simples. Agora, fiquei sabendo agora aqui, o vereador Marcos Xavier falou para mim, juros de 11% ao ano. Esse que está fazendo com a Caixa. Quer dizer, elevadíssimos juros. Então, assim, mais uma vez, vou fazer o pedido. Não faça isso com essa casa, senhor prefeito Mário Botion. É feio tratorar. É feio. Eu sei que é regimental, eu sei que tem legitimidade para fazer isso, mas não é legal. Não fica tanto quanto moral fazer isso. E, infelizmente, mais uma vez, por não saber o que contempla o projeto, mais uma vez eu digo, pode ser bom. Pode ser bom, doutor Marcelo, mas eu não sei. E eu nunca, enquanto estiver quanto vereador, vou votar às escuras. Vou votar com venda nos olhos. Isso eu não vou fazer. Obrigado, senhor presidente. Para justificar o voto, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, vereador Cleiton, os demais vereadores, volto a insistir. Também sei da paixão que todos têm pela nossa cidade. Eu entendo e é mais do que comum, senhores, e se aqui sair algum prefeito ou prefeita, com certeza, tenho certeza que se for, fará. Vai acabar usando de regime de urgência. Tanto que a gente sempre combate, nós, vereadores, por certo, nos colocamos numa situação extremamente complicada, mas tenho certeza que o prefeito não nos quer colocar numa situação complicada. Algo maior o leva a fazer isso. Quando o assunto é administrativo, eu o entendo, mas essas são possibilidades. Possibilidades para a nossa população. E que o Executivo e a cidade toda têm que agarrar quando elas aparecem. Nós estamos na fase do fazer essa parte. Então, eu entendo que é difícil realmente votar em regime de urgência, mas algumas coisas sabemos, quando nós assumimos a cadeira, sabemos que vamos passar por isso, como sabemos que a população muitas vezes vai ficar brava conosco. Todos sabemos aquilo que vamos passar aqui na casa. E assim mesmo escolhemos fazer isso. Por certo, o presidente da casa conversará com o prefeito também, para que, sempre que possível, evite. Mas há momentos onde não é possível. Essa nova tentativa, essa outra tentativa, essa tentativa a mais de trazer recursos para a nossa cidade, é o que pode garantir a transformação da iluminação pública aqui. Porque se o viaduto sair por essa, o dinheiro da outra vai evitar que tenhamos que passar para a população um gasto a mais para melhorar o nosso parque de iluminação. Eu espero e tenho certeza que toda essa casa vai trabalhar, porque não é nesse governo, já vem desde do governo Silvio, que nós tentamos colocar a taxa de iluminação para melhorar. Infelizmente, nós não conseguimos, nós somos uma das poucas cidades que não tem. São Paulo já tem isso há muito tempo. E eu entendo que é mais um gasto para a população. Então, eu espero realmente que a gente consiga, que sejamos aprovados, estamos dando a autorização para que eles obtenham, que o município, para que nós todos possamos ter a efetivação desses empréstimos e que a gente possa subir de patamar a nossa cidade. Eu sei que é difícil, mas nós estamos na época do empreendedorismo. É isso que fez a mudança
do governo federal, é o que todo mundo fala, que a mudança foi exatamente para ter progresso e para ter ordem. Então, nós não estamos passando por cima de nada aqui que não seja regimental. Podemos não gostar, podemos pedir para que seja feito de outra forma, mas quando a gente fala tratorar, parece que estamos invadindo um local. Não, isso é regimental. Pode não ser agradável, mas é regimental. Então, aqui digo isso que votei novamente, e digo, eu votei favorável para que a gente possa realmente sair desse patamar de inércia por falta de dinheiro para a gente poder subir e fazer a pujança da nossa cidade. Limeira há de aparecer no mapa da cidade, do estado de São Paulo e do Brasil com a pujança que tem seu povo. Muito obrigada, senhor presidente. Justificar, presidente. Vai justificar o voto, vereador Marcos Xavier. Presidente, vereadores e vereadoras. Minha justificativa já é em cima do próprio projeto anterior, lembrando que o projeto anterior, onde foi aprovado aqui nessa casa, eu votei contrário, contempla-se aproximadamente 13 obras, 13 a 20 obras, tem algumas que são do mesmo segmento ali, e nós, naquele projeto, já contempla o viaduto. Então, no FONPLAN, acho que é isso mesmo. Como? FONPLATA, nome bonito, né, Esteu? FONPLATA contempla obras, que dentro dessas obras está o viaduto, de grande importância para a cidade de Limeira, que necessita mesmo ser feito, pode ser através de empréstimo, através de emendas, de necessidades que aquela região precisa, isso nós concordamos. Porém, foi votado FONPLATA, que contempla isso, e agora nós estamos votando Caixa Econômica Federal, 65 milhões, juros de 0,9, quase 1% ao mês, um juro relativamente alto, para se construir novamente o viaduto. Então, caso se consiga o outro, existe a possibilidade de remanejar obras daquele outro contrato e incluir a iluminação pública, porque esse contrato vai ser para o viaduto. Então, é confuso. Nós estamos aqui dando 2 cheques em branco, sem saber de fato o que vai acontecer. Então, eu não fico satisfeito, nem tenho condições de votar a favor dessa situação. Como já foi dito, o projeto entrou hoje na casa, não teve uma explicação muito vaga sobre essa situação, e nós estamos votando novamente o regime de urgência especial aqui. Gostaria, presidente, de estar aprovando esse projeto. Gostaria de estar dando a liberdade para que o Executivo pudesse fazer esse financiamento, desde que tivesse a certeza que é de fato esse viaduto e não o outro anterior, e que tivesse passado pelas comissões permanentes dessa casa, passado pela CCJ, com a anuência do nosso jurídico, passado pelas comissões de obra, onde a gente pudesse chamar com mais tranquilidade aqui o secretário da pasta, para que ele pudesse elencar todas as situações, os projetos, como seria. O ideal para um governo que quer dar satisfação para a população, seria até uma audiência pública. Mas isso não aconteceu. Então, só nos espera torcer para que tudo dê certo. Muito obrigado, presidente. Não mais ninguém falar, eu vou me pronunciar, dizer novamente que nós não estamos assinando nenhum cheque em branco. Foi feita a explicação que, se o empréstimo da Caixa Econômica sair primeiro, esse vai ser usado para a construção do viaduto, com juros de 11,71 ao ano, 0,92 ao mês. Lembrando que a dívida, que o município tem a dívida ativa, ela cobra um juros de 1% ao mês dos devedores.
eu não vejo como cheque em branco. Nós temos que olhar para a modernidade, para o futuro. Esse negócio de ficar governando uma cidade 4 anos em 3, porque o primeiro ano você governa com o que decidiu o governo passado. Aí nós entramos no segundo ano, quando começa efetivamente um governo, ele até conseguir todos esses trâmites para fazer um empréstimo, construir alguma coisa, já passou mais um ano. Provavelmente todas essas obras não terminarão nem neste governo, será inaugurada por um novo governo. Então esse olhar pequeno de tocar uma cidade de 4 em 4 anos, aí eu não vou fazer porque eu não consigo terminar, o outro que vai inaugurar. Fica essa mesmice. Tudo parado, vereador Zé. Nós temos que meter a cara mesmo. Ter coragem, de novo, ter coragem. Ah, vai endividar? Vai endividar, mas dentro de uma possibilidade aprovada pelo governo federal, dizendo que Limeira, vereador Jorge, está apta para tomar esse empréstimo, que tem jeito de pagar, que ela pode se endividar. Agora, se fosse se endividar para pagar folha de pagamento, como foi feito em 96, vereador Zé, e agora nós temos que pagar 100 e poucos milhões porque não foi pago, aí era um empréstimo ruim. Não tinha dinheiro para pagar a folha, tem que fazer um empréstimo. Agora nós vamos fazer um empréstimo para a modernidade, viaduto, bacia de contenção das águas, da Secap, perto da Varga, Jardim Alvorada, ali onde a água vai ficar parada para não dar mais enchente, recapeamento, formação da bacia lá para a gente poder captar água, lá indo para Mogi-mirim, lá, viaduto Paulo Natal, aquela alça que está quebrada lá foi mal feita, e depois ponte no Zé do Pote de 14 metros, mais um. Então, gente, se nós não começarmos, agora, só se fala, vai deixar dívida para o próximo prefeito. É mesmo. E o que vai arrecadar mais? E outras empresas que poderão vir por ver a modernidade da cidade. Isso não vai contar, né, vereador Jorge? Só se conta com dívida que vai deixar. Que dívida? Você só faz dívida quando você compra uma coisa que você não pode usar. Nós vamos fazer um investimento na cidade de Limeira. Se nós não olharmos modernidade, vamos ficar com essa choraminga toda vez. E nenhum prefeito tem coragem de fazer. E quando um faz, é criticado. Agora, se nós não tivermos, se uma cidade como Limeira não tiver 1 milhão pagar de um empréstimo, outro 1 milhão pagar de outro empréstimo, gente, vamos pagar 1 milhão, 150 mil de um empréstimo de 8 milhões que foi feito em 96 por 11 anos? Então, um empréstimo ruim. Não era ruim para pagar a folha, porque não podia deixar o funcionário sem, mas ficou sem dinheiro para pagar a folha de pagamento, vereador Jorge. Não conseguiu ter dinheiro, e aí nós temos que pagar o preço hoje, depois de quantos anos? 96 para 2008? 2018? E se não tivesse feito esse acordo, era muito mais ainda. A gente teve que choramingar para o Banco Santander, e o Banco Santander teve que ter misericórdia ainda para baixar para 100 e poucos milhões. Então, gente, modernidade, olhar para frente. Item 1 da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. O senhor já não pediu questão não. de ordem? Então, questão de ordem para o vereador Cleiton Silva. É para o mesmo assunto, vereador? É. Tá bom. Até entendo seu posicionamento, vereador, e compreendo e acredito que esse é o caminho. O senhor está falando da modernidade. A cidade tem esse potencial para fazer esse empréstimo. Mas se nós formos resgatar aqui recentemente, nós já fizemos 3 reparcelamentos do IPML, onde a prefeitura não conseguiu cumprir o que estava empenhado na LOA para o IPML. Fizemos 3 reparcelamentos. E não duvido nada daqui até 2020 não venha mais reparcelamentos do IPML. Esse é o grande problema. Que a cidade tem que crescer, desenvolver, isso é lindo, isso é ótimo. Tem que ter coragem, também concordo, mas com responsabilidade.
Nós já votamos 3 reparcelamentos do IPML. Isso que é complicado. E é isso que nós temos que analisar. Daqui a pouquinho vem outro reparcelamento aqui. E aí? Não é para ficar com a luzinha vermelha acesa? 3 reparcelamentos que não conseguiu cumprir o pagamento? Só fica esse meu questionamento. Que eu quero que a cidade cresça, que a cidade seja promissora, que venha empresas, que tenha modernidade, viaduto. Não sou contra isso. Mas temos que ficar atento. E vou reforçar de novo. 3 reparcelamentos do IPML que o prefeito não conseguiu cumprir. Isso é grave. Isso temos que ficar atento. Obrigado, senhor presidente. Item 1 da pauta, discussão e votação do parecer do Tribunal de Contas relativo ao exame das contas do exercício de 2010, apresentadas pela Prefeitura Municipal de Limeira. O parecer do Tribunal é desfavorável às contas e o da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade é favorável às contas. Está em discussão os pareceres das contas relativos ao exame das contas do exercício de 2010. Algum vereador deseja discutir? Manifesto interesse em discutir, presidente. Para discussão, a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Logo que vi esse projeto na pauta, comecei a desenhar minha linha de raciocínio e fiz questão, em que pese já o avançar da hora, me valer dos minutos para que eu pudesse já justificar de forma antecipada o meu voto e também colocar alguns pontos em desdobramentos, tanto político quanto jurídico. Com relação aos pontos jurídicos, nós temos um parecer desfavorável oferecido pelo Tribunal de Contas, que, quando apreciado por esta casa, pela comissão que eu faço parte também, o vereador Vaguinho foi o relator, vereadora Lubogo, vereador Helder do Táxi e vereador Pastor Newton. Eu não estava na reunião da emissão do parecer, embora tenha lido, estudado, participado de forma ainda que indireta. A construção, conversado também com alguns advogados da casa, conversado com o advogado que trabalha no gabinete do vereador Vaguinho. Foram observados pontos com relação a dano ao erário público. E isso não aconteceu. Particularmente, dentro da minha coerência com relação aos pareceres da casa, em nenhum momento, em nenhuma vez, eu votei contra parecer aqui das nossas comissões. Só pegar meu histórico de votações, eu sempre defendi, brigo bastante na comissão para defender determinado posicionamento. Mas, a partir do momento que nós temos uma comissão permanente, ainda que seja de caráter consultivo, tento priorizar sempre, até hoje consegui priorizar sempre, a questão do entendimento da nossa comissão técnica. Além do fato de não ter causado nenhum tipo de dano ao erário público, conforme constatou a comissão, vale também salientar que o Tribunal de Contas, e com todo respeito ao trabalho técnico que é exercido e realizado lá, mas ele é um órgão de controle externo, e o nosso plenário é soberano. E, particularmente, defendo demais a questão da soberania do nosso plenário, e com relação à força do Poder Legislativo, porque o Tribunal de Contas, e isso é uma crítica que eu faço, inclusive na minha vida acadêmica, primeiro, de que eles também são suscetíveis de erro. Primeiro ponto. Segundo ponto, que esse órgão de consulta, de controle externo, que é o Tribunal de Contas,
acaba sendo engessado pela nossa normativa da administração pública, que é extremamente rígida e acaba engessando o gestor. E isso é uma crítica da atualidade, estou vendo aqui o doutor Evangelista nos acompanhando, e isso é uma crítica muito forte com relação ao fato de que hoje a administração pública, principalmente no Poder Executivo, em todas as esferas, se encontra cada vez mais engessado em virtude da forma que a nossa legislação ela é colocada para a administração pública, que é totalmente diferente da administração privada. Com relação à parte jurídica ainda, o Tribunal de Contas, em seu exaustivo parecer, apontou algumas circunstâncias de ordem formal, ou seja, não atacou a matéria, a parte elementar, a frustração de direito. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ler o parecer, porque é um parecer exaustivo, é um parecer bastante técnico, mas ele coloca item a item de uma forma a não colocar questão da intenção, que é a questão do dolo, a questão de dano ao erário, a questão de que aquela ação, daquele processo em específico, não trazia nenhum desdobramento para improbidade administrativa, responsabilidade fiscal e demais. Então, é com bastante tranquilidade que eu acompanho o parecer da Casa, que eu acompanho o parecer da Comissão de Orçamento, da qual, inclusive, faço parte. Agora, com relação ao viés político, eu gostaria de fazer algumas observações. Até começaria hoje a falar com relação à parte política, mas pensei, depois não dá tempo de eu esclarecer a parte técnica e não consigo contribuir naquilo que entendo pelo menos um pouco. Na questão política, tem alguns pontos a serem considerados. Eu, particularmente, sou uma pessoa de grupo. E diferente de muitas pessoas que, às vezes, participam do mundo político, eu não tenho problema com o meu passado. Nenhum. Eu acho que nós somos uma construção na política. E eu trabalhei em 2010 no governo Félix, inclusive já falei diversas vezes aqui. Inclusive foi lembrado hoje pelo radialista Caio Bortolã. Ele lembrou que eu participei do governo Félix, inclusive da minha ligação com Marcos Camargo, ele lembrou no programa de hoje. Aliás, eu só não sei se ele se lembra que nós nos conhecemos, inclusive, na Secretaria de Turismo e Eventos. Eu conheci o Caio Bortolã, não sei se ele se lembra, na sala do Marcos Camargo. Uma certa vez que ele foi fazer, dentro da atividade dele, da educadora, os shows que acontecem, eu ficava lá no Centro Municipal de Eventos, no antigo Centro Municipal de Eventos, e lá eu o conheci, que ele estava fazendo o procedimento para emprestar o Centro Municipal de Eventos. Inclusive, fui correligionária do Caio Bortolã, porque ele fazia parte do PDT, e eu, antes de ser tucana, também era desse partido. Olha, acreditem, fui correligionária do Caio, fomos filiados na mesma época. E, inclusive, ele lembrou hoje isso no programa de rádio. E eu não tenho problema com o meu passado. Não tenho. Trabalhei no governo Félix e acho que, em que pese as divergências e os problemas que foram apresentados depois, acho que foi, assim como outros governos, deu a sua contribuição para a cidade. E em 2010, ano pelo qual nós estamos votando, eu estava lá trabalhando. Inclusive, cheguei a ficar dotada no gabinete do prefeito. E não tenho problema nenhum com isso, ao contrário, aprendi muito. O que eu conheço hoje de administração pública com relação aos meios, eu comecei como estagiária na prefeitura. Passei por cargo de coordenadoria, depois diretoria, trabalhei na Câmara Municipal com a vereadora Érica Tanque, então foi toda uma construção. Então, nesse sentido político, eu não tenho problema algum
e faço questão de votar porque acreditava de fato e acredito no trabalho que prestei lá. Obviamente, eu não tinha o poder de gerenciar conta, de trabalhar tão profundamente, mas eu participei desse grupo, participei deste trabalho e não vejo lógica alguma em acompanhar um parecer desfavorável no Tribunal de Contas, haja vista que a nossa casa, e a qual eu faço parte hoje, tomou um caminho diferente na análise dos fatos. Ainda politicamente, eu acho que nós não podemos esquecer que o mundo dá voltas. Amanhã ou depois, nós podemos estar aqui novamente, em outras eventuais legislaturas, e votaria, caso o Tribunal de Contas apontasse coisa equivocada do prefeito Mário Botion, eu debruçaria no processo para tentar defender, porque, de certa forma, colaborei nesses 2 anos como vereadora da base. E entendo, por coerência, defender aquele grupo que trabalhei, por coerência política. Eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas eu acho que de incoerente as pessoas não têm como me chamar, porque dentro daquilo que eu prego, daquilo que eu acredito, eu busco coerência nas minhas atitudes. Aqui não é segredo para ninguém, eu e a vereadora Constância Félix já tivemos inúmeras divergências. Inclusive, já fui até representada por ela aqui nesse plenário. E ainda assim, e é neste ponto que eu acho que as circunstâncias político-ideológicas devem ser deixadas de lado para que a gente possa fazer uma votação dentro do que nós entendemos por justo. Ainda que eu tenha diferenças, ainda que exista divergências, não é isso que vai me impedir de votar com bastante tranquilidade, defendendo o parecer da nossa Comissão do Poder Legislativo. Obrigada, presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Desejo discutir, presidente. Com a palavra o vereador Dr. Anderson Pereira. Senhor presidente, eu quero, nessa minha discussão, dizer que não é surpresa para ninguém, mas lá fora eu não sou vereador e sou advogado também. E eu quero relatar uma situação de um prefeito de uma cidade próxima de nossa cidade. Eu tive a oportunidade de defendê-lo junto ao Tribunal de Contas. E acho que o Dr. Valmir Caetano lembra dessa ocasião. O município não tinha um carro, presidente. Nem um carro. Não tinha carro. Ou melhor, digo, tinha a Secretaria de Saúde tinha 2 carros e uma ambulância, e o Paço Municipal não tinha nenhum veículo. O prefeito desse município cedeu o carro dele para a prefeitura. Eles iam para São Paulo com o carro dele particular. Era uma Santana Quantum. Estou com o cabelo branco já, presidente. E esse carro rodou para o município 260 mil quilômetros. O que o prefeito fez? Quando o carro precisou de manutenção, trocar pneu, amortecedor, fazer motor, óleo do carro e tal. Obviamente que ele sentou lá com o tesoureiro da prefeitura e falou, viu, eu andei 260 mil quilômetros com o meu carro para a prefeitura, nada mais justo se vocês fizerem a manutenção dele, porque meu carro não vale mais nada. Pois bem, a prefeitura pagou a manutenção do carro do prefeito. Quando o Tribunal de Contas veio fazer a auditoria, apontou as despesas, dizendo que ele não poderia ter feito pagamento de despesa num carro particular. Por que estou dizendo isso, presidente? Porque, às vezes, nós temos que colocar os conselheiros do Tribunal de Contas e os técnicos para vivenciar o dia a dia da prefeitura, para vivenciar o que passa o gestor público, o administrador público, na aplicação orçamentária, na aplicação das despesas que a prefeitura tem. E eu tive a oportunidade de colaborar com a defesa do ex-prefeito Silvio Félix nesses autos do processo do Tribunal de Contas, e eu quero parabenizar
o profícuo trabalho que executou a comissão de orçamento dessa casa, que enfrentou todos os pontos em que o Tribunal de Contas fez apontamentos negativos, comprovando de forma cabal que não houve prejuízos ou dano ao erário com relação às recomendações do Tribunal de Contas. E quero parabenizar o relator desse exímio parecer, vereador Vaguinho, parecer que foi acompanhado pelo ilustre vereador Newton César, pelo vereador Helder e pela vereadora Lubogo. Presidente, eu fico feliz em ver no plenário o ilustre advogado, consultor jurídico dessa casa, doutor José Carlos Evangelista, porque ele vai saber muito bem o que eu estou dizendo. E na atuação e no exercício da advocacia, especialmente em relação ao direito público, ao direito eleitoral, nas eleições passadas, eu tive um cliente de um município vizinho também, que teve o seu registro de candidatura impugnado porque a Câmara Municipal havia rejeitado as contas dele que o tribunal enviou para a Câmara. O que nós temos vivenciado nos dias de hoje, presidente, é algo muito negativo para a classe política, para toda a classe política, porque o Judiciário, o Ministério Público e os órgãos de auditoria externa, eles têm adquirido uma cultura nos últimos anos de que, é político, assina aí, caça, é político, assina aí e rejeita as contas. E ninguém sabe a dificuldade que é estar lá sentado naquela cadeira, tanto é verdade que nós estamos aqui hoje tentando, aprovamos aí um empréstimo hoje, um financiamento para o município fazer, por quê? Porque não tem como administrar. Impor dificuldades é muito fácil. Agora, veja bem, nós temos que valorizar as nossas comissões que trabalham. Nós temos que valorizar o parecer da nossa comissão, e eu já quero adiantar o meu voto. Eu vou acompanhar o parecer da nossa comissão. Se é verdade que houveram erros, houveram algumas situações ilegais, se é verdade, porque deixa o Tribunal de Contas mandar cópia para o Ministério Público também. Vamos ver se eles acharem alguma coisa lá. Agora, nós não podemos transformar a nossa Casa de Leis e fazer com que nós adquiramos a mesma cultura que eles estão adquirindo lá e passar a caneta e prejudicar esse ou aquele, independente de quem for. Eu não estou defendendo o parecer da Comissão de Orçamento porque é o prefeito Silvio Félix. Agora, nós não podemos abrir esse precedente. E a Justiça Federal, presidente, a Justiça Federal tem uma opinião formada. A Justiça Estadual ainda não, porque a ordem lá é caçar, a ordem lá é punir, a ordem lá é castigar. Mas a Justiça Federal, e nas defesas que faço para os meus clientes no âmbito político, eu colaciono lá na petição o entendimento de que, se não foi comprovado dolo, se não foi comprovado má-fé, se não foi comprovado prejuízo ao erário, por que nós vamos punir o administrador? Porque ele se viu obrigado a fazer aquela ou essa ou aquela manobra contábil lá para investir aqui ou ali, cumprir com o que a Constituição manda, servir a necessidade, urgência, emergência do interesse público. E tudo isso ficou muito bem claro no parecer. Tudo isso ficou provado no parecer. Depois o vereador Newton, a vereadora Lu, podem tecer alguns comentários. Agora, como é que nós vamos acompanhar o parecer do Tribunal de Contas em detrimento do parecer da nossa comissão orçamentária e rejeitar as contas, se não ficou comprovado prejuízo ao erário, dolo, má-fé do administrador, que são os requisitos necessários para se comprovar um ato de improbidade administrativa. Ora, esqueçamos quem é o gestor público aqui e nos atentamos às provas dos autos. E lendo o parecer do Tribunal de Contas,
nós podemos verificar que o tribunal fez o seguinte, ó, em relação a todas essas contas, vamos instaurar um apartado, são os autos em apartado, para que eles possam julgar o processo depois. Agora, em relação a essas contas, não ficou nada provado. Não ficou provado dolo, má-fé, prejuízo ao erário, ato de improbidade administrativa. Que aguardemos, então, o julgamento dos autos em apartado, que são 1, 2, 3, 4, 5 processos em apartado que ainda estão no tribunal. E, se analisarmos o parecer, se lermos o parecer, nós vamos perceber que o ex-prefeito Silvio Félix sequer conseguiu apresentar sua defesa, porque o ex-prefeito Paulo Radiche não deu a ele acesso aos documentos. O Tribunal de Contas precisou notificar a Prefeitura Municipal de Limeira para apresentar documentos, e demorou 1 ano para isso acontecer. Sabe por quê, presidente? Porque o prefeito Paulo Radiche instalou dentro da Prefeitura Municipal uma comissão especial para analisar as contas, desde a época do prefeito Pejão até os dias de hoje. E veja o que disse a última ata de reunião de avaliação do trabalho daquela comissão. Não foram identificados nenhum caso ilícito que tenha causado prejuízo à prefeitura. Agora, por que nós vamos deixar de acompanhar o parecer da nossa Casa de Leis e dar mãos, andar de braços dados com essa cultura que se adquiriu ali fora, de perseguir esse ou aquele político em nome da minha ou da outra candidatura, porque ele é do partido A, partido B, partido C. Eu tenho, presidente, várias vezes colocado o meu posicionamento aqui, que nós temos que vestir a camisa da nossa cidade, temos que vestir a camisa de Limeira. Se o dinheiro foi aplicado dessa ou de outra forma, o tribunal não gostou, então que faça a prova que houve prejuízo ao erário, não provou. Então que faça a prova que houve dolo, má-fé do ex-gestor, e não provou. Eu parabenizo os membros da comissão e quero dizer que vou acompanhar o parecer da comissão orçamentária desta casa, dando valor ao trabalho da nossa comissão, que o fez sem perseguir e sem dar capa aos processos. Porque lá fora, o processo tem capa. Olhou o nome do fulano, do ciclano lá, presidente? Ah, é ele, vamos caçar, vamos apontar, vamos grosar. Parabenizo mais uma vez a comissão e adianto meu voto, presidente. Diante de tudo que eu expus aqui nesse momento, eu quero dizer que eu acompanho o parecer da comissão orçamentária desta Casa de Leis. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja? Eu gostaria, presidente. Para discutir, o vereador Newton Santos. Muito obrigado, senhor presidente, amigos vereadores, público que se encontra aqui até essas horas e quem nos acompanha pelos meios de comunicação. No projeto passado, eu nem justifiquei a minha votação favorável ao empréstimo, mas agora, visto que o vereador Anderson colocou aqui que em certas ocasiões, embora estamos numa casa política, temos que agir com coerência, deixando as diferenças políticas de lado. Até porque, na questão do empréstimo, até sair esse empréstimo, até o prefeito colocar em prática, ele não vai conseguir inaugurar a obra que ele vai começar, ele não vai pagar e nem vai conseguir inaugurar, porque quem vai pagar e quem vai inaugurar são os próximos prefeitos. E se nós fôssemos olhar politicamente, então, se eu fosse olhar politicamente, eu seria contra. Porém, nessa situação também, nós vimos que a própria Justiça retornou para esta casa um projeto que, lá atrás, eu me lembro, a vereadora Érica Tanque, a vereadora Lubogo, se eu não me engano, nos debruçamos em cima para ver se achávamos um erro de acordo com o tribunal e não achamos. E o mesmo que naquela época foi votado contra, que volta para esta casa para que os vereadores analisem novamente. Então, os erros que nós encontramos nos apontamentos foram os mesmos
que foram aprovados em 2012. 2012, o próprio ex-prefeito Silvio Félix ganhou, com a sua defesa no Tribunal de Contas, a aprovação das contas, com os mesmos apontamentos que agora vêm nas contas de 2010. Então, eu votarei novamente a favor, como há um ano atrás já votei, não vou mudar o meu voto, porque eu vejo desta forma. Diferenças políticas? Temos, e muitas. Ideias políticas? Temos ideias muito diferentes, porque aqui são 21 cabeças pensando diferentes, mas temos que ser justos. Nós, 21 vereadores aqui, votaremos no último ano as contas do ex-prefeito Paulo Radiche. Muitos de nós estávamos na base do governo dele lá atrás. E no final estávamos contra o governo dele, porque foi assim que terminou. Uns começaram a favor e terminaram contra. E alguns estão aqui. E como que nós vamos votar? Politicamente ou com coerência? Eu votarei com coerência. O que é certo e o que é errado. O meu voto vai ser favorável, visto que eu já assinei o parecer do relator, vereador Vaguinho. Muito obrigado, senhor presidente, pela ilustríssima oportunidade ao findar da nossa sessão. Muito obrigado. O senhor terá sempre a oportunidade quando assim fizer pedido. Obrigado. Normalmente. Quem pediu agora? Eu, presidente. Vaguinho? Com a palavra o vereador Vaguinho da Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos acompanha pelos meios de comunicação. Quando foi me passado a relatoria desse processo, eu tive uma delicadeza muito grande em sentar com o advogado que trabalha em meu gabinete e falamos muito sobre política, né? E não analisar o processo olhando com o olhar político da situação, mas realmente olhar com um olhar de coerência ao processo. E se sou crítico em algumas coisas, tem uma equipe que trabalha comigo que é mais crítica do que eu e tem um advogado que é pior do que eu. E o trabalho que nós fizemos dentro do gabinete foi justamente verificar se não haveria dolo, má-fé e nenhum dano ao erário público. E quero dizer aos senhores nobres vereadores que não encontramos nada disso nesse processo que estamos avaliando nesta noite. Visto que, como já foi dito pelo vereador Anderson, o governo do prefeito Paulo Radiche criou uma comissão de regularização de pendências contábeis e financeiras de conciliação bancária nos exercícios anteriores a 2013, e esse processo é de 2010. Não foram, vou ler novamente, o vereador Anderson já disse, mas vou ler novamente. Não foram encontradas, identificadas, nenhum caso ilícito ou que tenha causado prejuízo à prefeitura. Se porventura o meu gabinete tivesse encontrado uma vírgula sequer que tivesse causado dano, dolo a uma fé, com certeza o meu voto enquanto relator seria desfavorável. Mas apresento o relatório aos senhores vereadores, conclusivo com o meu parecer favorável à prestação de conta, e já adianto que meu voto também será favorável a esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Eu quero, senhor presidente. Para discutir, o vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente.
Estamos aqui votando algo que eu acho que é de extrema importância para a nossa cidade. E quero parabenizar a comissão, assim como fez o vereador Anderson, o relator Vaguinho, pela aprovação, o Newton Santos também por acompanhar a aprovação, a vereadora Lubogo, que também acompanhou a aprovação, e o vereador Helder. E aí, vereador Anderson, eu tenho o mesmo pensamento que o seu, pelo menos nessa parte, sim. Eu acredito que os três poderes têm que caminhar numa certa harmonia. Os três poderes são independentes. E eu lembro no começo dessa legislatura, não lembro qual foi o vereador, se não me engano, não sei se foi o presidente Lemão, que falou: até quando o judiciário vai ficar interferindo? Nós vemos recentemente, de madrugada, o ministro interferindo no Senado. Até quando? Até quando? E aí eu venho aqui esse plenário dizer que eu vou votar com a minha consciência e com a coerência que eu tenho. E aí eu quero pedir até a vereadora Carolina Pontes, se ela puder até salientar isso, eu sempre fui coerente dentro dessa casa. Independente se a questão é política ou não. Eu sempre vou agir com coerência. Estou correto ou não, vereadora Carolina Pontes? Vereadora Carolina Pontes, o quanto eu fui coerente enquanto estava na corregedoria. E é isso que eu acho que nós temos que fazer, ser coerentes, como disse o pastor Nilton. Se você vota contrário, é porque você está a favor daquele grupo político. Se você vota favorável, é porque te tarjam daquele outro grupo político. Eu não faço parte de grupo político nenhum. E o que eu quero é coerência. Porque, como nós já ouvimos aqui nesse plenário, a política é dinâmica. E a política está mudando. Se nós não agirmos com coerência, eu acho que não tem o porquê de estarmos aqui. O trabalho do vereador Vaguinho foi excelente, inclusive, vereador Vaguinho, eu ia falar disso, estava aqui em minhas mãos. A comissão que o Radich colocou, que o vereador antes falou, o vereador Vaguinho falou, que não houve ilícito nem dano ao erário. Então, também adianta meu voto favorável ao da comissão, independente de quem seja o gestor, como disse muito bem a sua fala. Eu queria replicar toda a sua fala aqui agora, vereador Anderson Pereira, mas não a lembro. Então, assim, acho importantíssimo nós votarmos hoje com coerência e não deixar na mão do jurídico ou até mesmo do judiciário, e até o parecer do Tribunal de Contas, agir dentro dessa casa. Nós temos plenas condições de votarmos e sabemos o que nós temos que fazer. Então, já meu voto será favorável. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação, esclarecendo que o voto sim ao parecer aprova o parecer do tribunal. Então, quem votar sim está junto com o parecer do tribunal. E quem votar não está... Não, de novo. Não é mais fácil ser ao contrário, presidente? É o contrário, presidente. Assim vota para a comissão. Assim vota o parecer da comissão. O parecer da comissão não vale. Muda aí, presidente. Muda aí, presidente. Sim, acompanha a comissão. Meu Deus do céu, é quase meia-noite. Não vai dar tempo. De novo, então, hein?
Quem vota sim, aprova o parecer do tribunal. Lembrando que nós estamos votando o parecer do tribunal de novo. Então, nós não estamos votando o parecer da comissão, estamos votando o parecer do tribunal. Então, quem vota sim está junto com o parecer do tribunal. Então, esclarecendo que eu voto sim ao parecer, aprova o parecer do tribunal. E, consequentemente, está desaprovando, rejeitando as contas. E o voto não ao parecer rejeita o parecer do tribunal e aprova as contas. Então, sim, é a favor do Tribunal de Contas. Tem mais alguma dúvida ou não? Isso. A votação é nominal e o presidente também vota, observando que, por se tratar de votação de contas municipais, o parecer do Tribunal de Contas somente poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. E para mantê-la não há necessidade de 2/3. A votação está aberta. Lembrando que, essa presidência deixou livre para a dona Constância, que faz parte, como esposa do ex-prefeito Silvio Félix, votar, se sentir tranquilo em votar, tudo bem. A senhora fica, a decisão sua, apesar de a senhora fazer parte da família, como esposa, a senhora fica à vontade. Se a senhora quiser falar alguma coisa sobre isso. Não, eu vou votar sim, senhor presidente. Me sinto bem à vontade para votar. Então, a votação está aberta. Eu não consigo. Darcy. Certo? Não vou porque não entra o voto aqui. Eu vou declarar meu voto. Eu voto sim ao Tribunal de Contas. A votação está encerrada. Não, já todo mundo votou, sim. Não, está faltando ninguém. Darcy Reis não está aí, o doutor Rafael não está. Tá, porque eu tenho um risquinho lá, não. A votação está encerrada. Está aprovado o parecer do Tribunal de Contas. 6 votos sim, 12 votos não, rejeitando as contas. Espeça-se os atos e comunicações competentes. Item 2 da pauta, projeto de lei número 244/17, de autoria do nobre vereador Wagner Barbosa, que perpetua o nome de Florindo Batistella, praça localizada na Rua da Imprensa, Parque Novo Mundo, no município de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de lei número 244/17 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Está encerrada a votação. Não? A pressa de todo mundo aí. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por 16 votos favoráveis. O item 3 está prejudicado por apresentação de emenda.
Não? Questão de ordem, senhor Por presidente. aprovação. Posso pedir aos líderes que remetam o meu projeto, que é o próximo, para uma nova sessão, tendo uma sessão de espaço? O projeto precisa de anuência dos líderes. Como vota o vereador Toninho Franco? Sim. Wagner Marcos Xavier? Sim. Zé Damix? O projeto foi adiado por uma sessão. Encerrou. Só para lembrar, vereadores, a comissão dos assuntos... Essa aqui, comissão permanente? Comissão permanentes do biênio 2019-2020. Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Membro, Carolina Pontes, Anderson Pereira, Érica Tanque, Lubogo, Estevão Nogueira. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Zé Damix, Jorge de Freitas, Mir do Lanche, Helder do Táxi, Newton Santos. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento de Solo. Agricultura e Ecologia. Jorge de Freitas, Vaguinho da Santa Luzia, Lubogo, Dr. Rafael, Marco Xavier. Comissão de Saúde, Lazer, Esporte e Turismo. Doutora Mayra, Dr. Marcelo Rossi, Érica Tanque, Dr. Rafael, Constância Félix. Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos, dos Direitos do Consumidor, dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos do Idoso. Vaguinho Santa Luzia, Carol Pontes, Mir do Lanche, Helder do Táxi, Estevão Nogueira. Controle e Fiscalização dos Atos de Poder do Executivo, Zé Damix, Dr. Anderson, Mir do Lanche, Érica Tanque, Marco Xavier. Comissão Permanente de Educação e Cultura, vereador Darcy Reis, Carol Pontes, Carolina Pontes, Mir do Lanche, Cleiton Silva, Constância Félix. Comissão Permanente do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, doutora Mayra Costa, Carolina Pontes, Érica Tanque, Lubogo e Wagner Barbosa. Está encerrada a sessão, com sessão marcada para quinta-feira, às 4h, para a votação da Comissão de Assuntos Relevantes. Boa noite e até quinta-feira.